Nosso evangelho deste quarto domingo da Quaresma é Lucas 15, de 1 a 3, de 11 a 32. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, os mestres da lei, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região. E ele começou a passar necessidades. Então, foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o filho disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Esse capítulo está estruturado em 3 importantes parábolas. O capítulo 15 de Lucas, da ovelha perdida, da moeda também perdida e a do filho pródigo, ou também chamada do pai misericordioso, ou os 2 filhos. Hoje a liturgia traz apenas a última delas, talvez a mais bela de todas. Lucas procura mostrar a bondade do pai, a idolatria do filho mais novo, a negação da fraternidade do filho mais velho e a realidade de quem se afasta de Deus. Por outro lado, revela um Deus misericordioso, capaz de superar os erros dos filhos e conceder-lhes uma vida nova, uma vida ressuscitada. Essa parábola vem justamente após um confronto com os mestres da lei. Jesus dá atenção aos publicanos e pecadores e por isso mesmo é criticado. Convém notar que são os publicanos e pecadores que se aproximam de Jesus para escutá-lo. A escuta da palavra de Deus é o começo do discipulado, é o início do seguimento, é o desabrochar de uma nova esperança e o princípio de uma vida nova.
Certamente Jesus não quer valorizar a vida no pecado, pois o pecado pertence ao príncipe deste mundo, mas apontar a abertura dos pecadores à palavra de salvação. Parar para escutar Jesus significa encontrar nele algo novo. Muito mais que isso, encontrar nele o verdadeiro sentido, a razão absoluta da vida, a luz para se ver a Deus e a própria dignidade humana. De fato, escutando Jesus Cristo, o homem descobre a Deus, a si mesmo e sua vocação. Por outro lado, os fariseus e os mestres da lei estavam ali não para escutar Jesus, para aprender algo novo, ser discípulo dele, mas para criticá-lo, observá-lo. Essa é a posição de quem se acha pronto, que já compreende tudo, atitude do orgulhoso, que a única coisa que conhece é o afago próprio e dos outros ao orgulho pessoal. A atitude de tais representantes do povo de Deus demonstra o quanto eles estão distantes das promessas do Senhor, como se afastaram do sentido da própria lei, como se tornaram cegos diante do Messias do Pai. Fechados em si mesmos, assoberbados dos encargos pessoais, mas distantes de sua miséria, da realidade mesma de Deus e do bem que devem fazer para com os outros. Eles são justos aos próprios olhos, são santos para si mesmos, mas não para Deus. Não se consideram pecadores e por isso mesmo não podem enxergar aquele que traz a salvação. Esse é o caso do filho mais velho, que mesmo estando com o pai na fidelidade à lei, não conseguia voltar-se para ele na condição de pai, pois para o mais velho dos filhos bastavam simplesmente o aconchego e a segurança da casa, o conforto e a comodidade em nome do pai, que na prática, segundo a mentalidade daquele filho, era apenas uma espécie de patrão. Os céus se alegram com o pecador convertido, com quem descobriu a beleza da graça de Deus em sua existência. Deus faz festa para aquele ou aquela que toma agora mesmo a decisão de ser somente dele, reconhecendo-se pecador, abrindo-se completamente à bondade do Senhor, deixando-se guiar pelo Espírito de Deus e ainda permitindo ser encontrado ou encontrada pelo mesmo Senhor. Foi o caso do filho pródigo, que mesmo não estando completamente convertido, gostaria de ter o que comer, satisfazer-se com dignidade, pois o que vivia como consequência de seus erros o tornava indigno, desumanizado, menor do que os porcos, uma vez que não podia sequer comer da lavagem oferecida a esses animais impuros. Quando ele saiu de casa, sua compreensão do pai era de um patrão tirano, alguém que não pensava noutra coisa senão em si mesmo. Então, ver-se livre daquele pai para viver a própria vida em liberdade era o ideal. Ele queria aproveitar a vida e tudo o que ela podia oferecer como prazer. Então, ao pedir a parte que lhe cabia como herança, 1/3 do que o pai possuía, abandonou seu pai, seu irmão, sua casa, tudo que determinava seu apoio e realidade constitutiva de vida para seguir na idolatria. Pensar bem nesta palavra. Porque, de fato, ao pedir essa herança com o pai vivo, era como se quisesse a morte do pai ou o pai destruído, porque ele queria viver sem ele. Pois bem, o ídolo não perdoa. Chegou o tempo da cobrança. Depois de uma série de desgraças ou desventuras em sua vida, encontrou-se no fundo do poço, numa situação infâmia e de miséria extrema. O dinheiro não pôde tudo em sua vida. Chegou o momento da reflexão. Dentro de uma pocilga, observando a lavagem dos porcos, percebeu que no mundo havia patrões piores que seu pai. Ali, ele estava sendo tratado pior que os porcos. Um nada total, sequer visto como alguém. Realmente a idolatria destrói a pessoa humana. Então, ao comparar os dois patrões, o pai
e o criador de porcos, decide voltar para a casa do seu pai. Não por conversão. Ele não entendeu que sua ação feriu seu pai, machucou quem mais o amava. Na verdade, ele muda somente a forma de pensar sobre o pai, que antes era considerado um tirano e agora um patrão, na mesma forma compreendida pelo filho mais velho. Ainda não se dá a descoberta do pai, mas tão somente o desejo de manter-se na idolatria ou dependência do dinheiro, a fim de saciar suas necessidades básicas e outros interesses. Ele continua sem entender o pai porque insiste na busca de si mesmo. Ele ainda não se vê como filho. A filiação se dá na intimidade profunda de um voltado para o outro. Percebe-se que ele quer somente ser tratado como um dos empregados, desde que ele possa continuar vivendo. O ser filho não lhe vem à mente, porque não estava no seu coração o reconhecimento do mal causado à relação paternidade e filiação. Tudo aquilo que ele planejou para o encontro com seu pai não passava da contínua busca de si mesmo, ainda mantendo-se distante do pai e considerando outra coisa contrária à sua realidade de pai misericordioso. De qualquer forma, tem-se aqui o início do seu processo de conversão. Dá-se então um encontro com o pai. Na verdade, não foi o filho que encontrou o pai, mas este que encontrou o filho. O pai o estava esperando porque nunca deixou de amá-lo, nunca esqueceu dele, sempre o acompanhava no seu coração. Ao abraçar o filho, colocar o anel no seu dedo e fazer a festa, o pai concedeu àquele filho muito mais do que ele tinha antes, pois o faz reviver, restaurou-lhe a filiação. Mediante a ação do pai, o filho realmente não quis mais a casa e sim o próprio pai misericordioso. Quer dizer, descobriu agora o pai. No abraço do pai, o filho se converteu de verdade. Antes, ele queria ser apenas um dos seus empregados, ter algum direito, ter o necessário para viver, manter-se na dependência idolátrica. Por isso, o retorno à casa. Mas o pai não permitiu que fosse assim. Tomou a iniciativa da acolhida e da verdadeira transformação do filho, que experimentou a verdade desprezada. O pai não é tirano, não é patrão, nem nenhuma autoridade indiferente, egoísta, mas justiça, misericórdia, bondade, verdade e vida. E o filho mais velho, o que lhe aconteceu? A parábola não explica apenas duas coisas. A primeira diz respeito à espera de Deus pela conversão dos líderes judaicos. A segunda, que cada um de nós possa se colocar na parábola e descobrir com quem se identifica. Dessa forma, no dia a dia, poderá dar continuidade ao que Jesus deseja. O fato é que, estando sempre em casa, o filho mais velho, apesar disso, também estava distante do pai, mantinha seus interesses, buscava a si mesmo, conservava um tipo de status quo que não lhe permitia sair também e tinha o pai na qualidade de patrão ao qual obedecia prontamente. Apesar de viver ao lado do pai, foi incapaz de desenvolver o amor, incapaz também de entender a bondade desse mesmo pai. Com o retorno do irmão, também ele recebeu o convite à conversão, ao reconhecimento da misericórdia do Pai, ao entendimento da importância de se viver em fraternidade e das próprias limitações. No diálogo com o Pai, não usa a palavra Pai e ainda nega a fraternidade, teu filho gastou. O Pai, por sua vez, estabelece a fraternidade quando afirma, o teu irmão estava morto. Pois bem, o filho mais velho também necessitava de uma profunda experiência com o Pai misericordioso, uma experiência para além das fronteiras da lei, algo como sentar-se com os publicanos e pecadores, uma experiência desconcertante, a fim de que pudesse chegar ao desejo salvífico do Pai. Portanto, antes de qualquer coisa, é necessário descobrirmos o coração de Deus, que nos faz ir
muito além de uma presença no seu templo. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.